Olá, queridos amigos, queridas amigas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que prazer, que satisfação de nós separarmos este momento para nós estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham assim um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição? E hoje, sábado 28 de fevereiro de 2026, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 10, que ela tem como título Completos em Cristo, que é esta lição, meus amigos, né? Que é essa lição 10, Completos em Cristo. E a lição que inicia-se hoje, que nós estudaremos durante toda essa semana, o apóstolo Paulo, ele enfatiza a importância do cristão de ele ter conhecimento do sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário, que as pessoas possam ter, através de Jesus, de Cristo, a maturidade suficiente e confiar única e exclusivamente em Jesus e aplicar suas palavras na sua vida para que nós possamos não sermos enganados em doutrinas falsas, em falsos profetas que se encontram no mundo de hoje, para que nós possamos ter a plenitude de Cristo. E a lição 10 dessa semana, ela tem como referência os seguintes livros das Sagradas Escrituras: Colossenses capítulo 2, Jó capítulo 28, Hebreus capítulo 5 e 7, 1 Coríntios 11, Isaías capítulo 61, Mateus capítulo 3, Lucas capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 3, Mateus capítulo 27, João capítulo 19, Atos dos Apóstolos capítulo 10, Romanos capítulo 7, Mateus capítulo 6, Levíticos capítulo 23, Gênesis capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 5, Filipenses capítulo 3 e 2 Pedro capítulo 3. E na abertura da lição 10 de hoje, que inicia-se hoje, nós observamos uma figura ou um desenho que representa tudo que nós estudaremos durante a semana, que é esse desenho aqui, meus amigos, que vocês podem observar aí, né? O que você pode observar aqui, onde está marcado ali, ó, ali, né? Você pode ver ali, no lado direito, que nós vemos Cristo, né, com suas mãos cravadas por um prego, você pode observar ali, onde o seu sangue jorrou na cruz do Calvário, pagando a nossa dívida, nos libertando da morte eterna e do pecado. E já aqui na figura 2, aqui, nós observamos ali um coração sendo alimentado pelo sangue de Cristo, que é o que transforma e modifica a vida das pessoas, e ela se enche de sabedoria, começa a crescer espiritualmente, começa a brotar no coração a esperança, após o nosso Salvador vencer a morte e ressuscitar, que nos levará para a vida eterna, que é o que todo cristão deve observar e deve aprender isto, né? Que somente Cristo, Ele é o único Salvador, é o único mediador entre os homens e Deus. Quando mais nós estudamos a Bíblia, mais nós podemos perceber o quanto nós precisamos de aprender cada vez mais e quão pequeno nós somos diante das infinitas riquezas das Sagradas Escrituras que elas apresentam diante de nós, essas sabedorias que nós só entendemos com o poder do Espírito Santo. E através de muita oração, sabe, eu tenho vivido assim experiências que realização humana alguma
por mais que ela seja boa, pode superar. E assim, nós precisamos compreender plenamente o mistério de Deus através de Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultas, né? Que Paulo fala ali em Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3. E assim conhecer Jesus através da sua palavra, se debruçando sobre as Escrituras e manter uma comunicação com Ele através do Espírito Santo, através de muita oração e consagração, esse é o ponto alto para nós não sermos enganados por falsas doutrinas que se encontram no mundo, que não obedecem os estatutos e mandamentos de Deus e elaboram assim uma doutrina baseada em um verso só da Bíblia, de forma que ela é totalmente descontextualizada, onde o próprio Deus, através de Isaías, no capítulo 28, versículo 10 até 13, diz que você deve ler a Bíblia um pouco ali, um pouco aqui, porque ela olha o que Isaías diz, ela é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, para entender um versículo. Ou seja, você tem que ler um versículo, ver todos o contexto que se complementam com ele para você poder entender. E pensando nisto, o responsável pela lição 10 da Escola Sabatina, ele colocou o seguinte verso para memorizar, para a nossa reflexão, que nos diz: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Foi dito pelo apóstolo Paulo, que está lá em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. E esse é um dos versículos que alguns teólogos usam isoladamente para afirmar que o sábado, dia santo, separado por Deus, ele foi abolido. Veja se pode. Por quê? Porque eles veem e observam isoladamente. Aqui Paulo não está falando de forma alguma que o quarto mandamento dado por Deus, o sábado do Senhor, foi abolido. O que você deve saber é que Deus pediu a Moisés para ele construir um tabernáculo idêntico que havia no céu, que existe no céu, para que ali fossem feitos sacrifícios, né, onde o sumo sacerdote, através da morte de um cordeiro, ele perdoava pecados, mas que esse cordeiro, quando ele era morto, ele apontava realmente para Cristo que viria posterior. E nesse período quando existia o tabernáculo, eles faziam muitas festas, em torno quase de 7 festas por ano, né? Por anos assim, sequentes, né? E eram vários sábados que eles faziam realmente essas festas, né? Cujo objetivo realmente era para que se alegrassem com o perdão que eles recebiam através das ofertas que eles davam ali no tabernáculo, né? E por isso que o cordeiro que era morto ali naquele tabernáculo ou santuário terreno, ele morria, era morto ali, mas representava que Jesus, que iria futuramente pagar os pecados pela humanidade, futuramente. E que nessa época eles faziam festa como o Yom Kippur, né? Eles faziam festa dos pães asmos, primícias, que eram executadas muitas das vezes aos sábados. E que com a vinda, né, de Jesus, pela primeira vez, que ele nasceu nesse mundo de pecado e veio pagar realmente uma dívida que nós tivemos com Deus, ela se cessou quando ele veio. Por quê? Quando Jesus veio a este mundo, Jesus não foi aceito, ele foi excluído
do povo judeu que não o aceitaram como Salvador e Senhor. E assim Jesus deu abertura para a salvação para a demais humanidade, para os demais gentios, para os demais estrangeiros. E Paulo, aqui em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, que eu acabei de ler, ele está falando sobre essas festas, essas que eram chamadas também, e que eles tinham, chamado de leis cerimoniais, que uma das leis cerimoniais era dessa que deveria levar um cordeiro para ser morto. Existiam várias leis ali cerimoniais, e que com a chegada de Jesus, essa lei cerimonial, ela se acabou, se findou, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Jesus, ele já tinha vindo, então não tinha mais sentido de matar um cordeiro para apontar, porque Jesus já tinha vindo. Agora, de forma alguma, o apóstolo Paulo aqui está falando que a lei moral, ela estava sendo abolida ali, estava sendo abolida a lei cerimonial, aquelas festas que haviam realmente pelo povo de Israel, né? Porque o próprio Jesus diz lá em Mateus 5,17, que ele diz lá: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. O próprio Jesus diz que ele não veio revogar a lei moral dos 10 mandamentos. Você quer mais clareza do que isto? Que Jesus fala que ele não veio abolir os 10 mandamentos? Muitos já perguntaram para mim por que eu observo o sábado. É muito simples, né? Porque o quarto mandamento de Deus, ele foi criado pelo próprio Deus. Foi Deus que deu os 10 mandamentos. E a necessidade da observância. E o próprio Deus, que ele é o criador do universo, mantenedor de todas as coisas, ele criou o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou, que é o sábado, e ele o santificou, né? Que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1, quando ele criou tudo e realmente ele observou o 7º dia. E o sétimo dia também, ele era observado no céu. O 7º dia, ele era observado por Adão e Eva. E o sábado foi criado antes dos judeus, né, que eles também observavam o sábado, mas foi criado antes dos judeus. E no livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, o profeta menciona que o sábado ele é uma marca de Deus, que o sábado é um símbolo de Deus, que o sábado é um sinal de Deus. Quer algo mais maravilhoso do que isto? Por isso que nós não devemos cair em enganos desses profetas, falsos profetas, teólogos do mal, que tentam tentam enganar, tentam induzir você ao erro, que usam versos isolados da Bíblia, sem mencionar texto e contexto, e querem dizer que o quarto mandamento foi abolido, de forma alguma. O próprio Paulo, responsável por esses versículos, ele diz que o falso ensino ele é como filosofia e tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo e não segundo Cristo, que está lá em Colossenses 2,18. As festas que Paulo fala que eles faziam aos sábados, que envolvia a circuncisão, festas judaicas, alguns rituais de pureza, que está lá em Colossenses capítulo 2, versículos 11, 16 e 21, essas sim foram abolidas com a vinda de Jesus, que morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e salvar a você. Esses falsos mestres que hoje nós temos no meio nosso, nesse mundo, eles têm uma compreensão equivocada do Evangelho, porque não leu o contexto total das Sagradas Escrituras, porque se você tem que ler o texto e contexto, um pouco ali, para poder realmente entender a verdade. E somente com muita instrução do Espírito Santo para receber essa verdade. E assim, nessa semana, nós nos aprofundaremos diariamente em estudos diários, onde analisaremos o motivo desses equívocos, por que eles ocorrem, nessas falas gritantes, por que elas ocorrem, e serão esclarecidos durante essa semana pelo poder do Espírito Santo. E na lição dessa semana,
nós enfatizaremos dois assuntos principais também, como a plenitude em Cristo envolve conhecê-lo melhor e crescer nele, para nós não cairmos em enganos de doutrinas falsas. E isso nos protege desses falsos mestres que se encontram no nosso meio. O segundo ponto é que a plenitude de Cristo também envolve em confiar único e exclusivamente em Jesus para obter a salvação, e não em regulamento de homens e mandamento de homens. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha realmente um belo dia, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham realmente um dia bastante feliz. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.